Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu, responda por mim. Sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Boa tarde, irmãos. Eu havia feito um vídeo de apresentação há uns dias atrás, um ou dois dias atrás, mas por motivos técnicos lá não consegui acertar o vídeo. Então estou refazendo o vídeo de apresentação do canal. Eu ainda não consegui a liberação do YouTube, né, do pessoal do YouTube, para fazer a transmissão ao vivo, né, para ter a transmissão ao vivo. Então eu só estou esperando essa liberação da página para poder fazer lives, né, para fazer tudo ao vivo. Em tempos de que nós estamos em confinamento, nós precisamos fazer alguma coisa para não deixar de evangelizar o povo. E aqui foi mais uma via que Deus nos permitiu para estarmos aqui para evangelizar o povo. Um pouco a gente não conhece tudo, não somos donos da verdade, nem donos da razão, mas nós procuramos saber quem é Jesus, procuramos a Jesus, buscamos a Ele, e eu tenho certeza que você também que me vê agora nesta apresentação, também busca Jesus. Então, esse vídeo é uma apresentação desse canal. Esse canal não tem o intuito de doutrinar ninguém, não tem o intuito de mudar a fé de ninguém, mas despertar em você o desejo de ser mais de Deus, o desejo de ser santo, o desejo de buscá-lo mais. Eu sou o Antônio Lúcio, eu tenho 47 anos, eu faço parte do grupo de oração Milícia da Imaculada na Diocese de Santo André, membro da Renovação Carismática há mais de 20 anos. Comecei toda a minha história dentro da Arquidiocese de São Paulo, na região Belém, para ser mais exato. Comecei no grupo de oração A Luz do Espírito, no Jardim Conquista, que era aos domingos, agora é às quintas-feiras, até hoje, graças a Deus está lá. Depois eu fui para o grupo de oração Paz e Harmonia, no setor Sapopemba, da região Belém. Depois depois de coordenar o Ministério de Pregação dentro desta região, fui enviado em missão para coordenar o Ministério de Pregação dentro da região Sé, onde eu passei por mais de 3 anos. Depois, retornando à região Belém, tive uma passagem rápida pelo grupo de oração Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Nova Vitória, dentro da região Belém. E depois voltei para o Paz e Harmonia, onde foi o último grupo que eu servi, dentro da região Belém, na Arquidiocese de São Paulo. E em 2014, então, Deus me chama para a Diocese de Santo André, dentro do grupo de oração Milícia da Imaculada, onde eu estou até hoje, graças a Deus. Lá tive a graça de receber um chamado maior, de dar um passo maior dentro da missão Fome de Almas. E hoje, graças a Deus, estamos estruturando toda a missão e sabendo o que Deus quer, procurando a vontade de Deus. E aqui, irmãos, eu quero apresentar esse canal como um canal que te ajude a subir um degrau para tocar o céu, para tocar o mistério. Como eu disse, eu não sou estudado, eu não tenho estudo, eu não sou teólogo nem nada, então eu não estou aqui para doutrinar ninguém, não estou aqui para ter divergência com ninguém, e quero deixar bem claro que o nosso conteúdo é para católico, de preferência carismático, mas se você não é carismático também, mas é católico e gosta de viver a sua catolicidade, aqui é o canal. Eu quero procurar te ajudar nesse sentido. Eu não quero, dentro do canal, já deixo bem claro que o nosso conteúdo vai ser um conteúdo católico. Eu vou me embasar, como eu sempre faço, eu sou muito curioso, então eu procuro me embasar antes de falar qualquer conteúdo. Então, quando houver algum comentário desrespeitoso, vai ser excluído, né? Divergência de ideias é uma coisa, agora você partir para a ofensiva e discordar de algo que você não conhece, quem é protestante dificilmente vai conhecer aquilo que é católico realmente, né? Porque já se debandou para o outro lado, né? A gente não vai aqui condenar e julgar ninguém, nem entrar no mérito da questão, porque não é esse o intuito do canal. Mas já quero deixar avisado que quando houver algum comentário meio distorcido, que vá pendendo para o lado ofensivo, será excluído e denunciado, porque o intuito do canal não é esse. O intuito do canal é te ajudar a buscar Deus
assim como um dia eu descobri esta graça do batismo no Espírito Santo, e a partir daí a minha sede de Deus aumentou, a minha gana de ser de Deus aumentou, meu desejo de santidade é até hoje muito latente. Então, na nossa imperfeição, nós buscamos aquele que é perfeito. E aqui eu quero deixar bem claro que o canal ele vai ter mais conteúdos para pregadores, conteúdos de estudo, né? Como dizia um pregador que eu admiro muito, que é o Lázaro Prachedes, lá de Minas. Ele, uma vez no encontro, ele disse assim, que na pregação, quando ele vai preparar a pregação, ele esquadrinhava a Bíblia. Então, o intuito é te ajudar a esquadrinhar a Bíblia, a cavocar os mistérios da palavra, ajudar você a orar, quando tivermos a possibilidade de fazer ao vivo, rezar junto, né? E eu quero aqui partir, como sempre, a partir da palavra de Deus. Esta palavra que nós vamos ler aqui para chefiar essa nossa apresentação, ela está em Romanos, no capítulo 10, dos versículos 13 a 17. Romanos, capítulo 10, versículos 13 a 17. Irmãos, essa passagem de Romanos, de uma forma muito particular, ela foi uma palavra que sempre me acompanhou. Eu sempre procuro, dentro do meu ministério, caçar sempre esta palavra, de Romanos 10, principalmente o versículo 17. A fé vem pela pregação e a pregação é pela palavra de Deus, vai dizer a Bíblia da Ave Maria. E eu quero assim deixar bem claro que aqui, dentro das temáticas que nós vamos abordar, muitas vezes eu vou usar a tradução da Peregrino ou a tradução da Jerusalém, que são traduções que alcançam mais o objetivo do canal, em nome de Jesus. E mais nós vamos usar, como hoje, a Bíblia da Ave Maria, que é uma Bíblia que facilita a compreensão, mas que não traz uma tradução tão boa para a gente cavocar, para a gente esquadrinhar a Bíblia. Ela nos oferece um certo conteúdo, mas esse conteúdo ainda não chega ainda no conteúdo que a gente almeja. Então, irmãos, esta palavra, ela sempre me acompanhou, ela regeu o ministério, e até hoje esta palavra é que me conduz dentro do meu ministério de pregação. E eu gostaria de apresentar então esse canal a você através desta palavra, fazer com que essa palavra norteie tudo o que nós procuraremos fazer dentro do canal, em nome de Jesus. Contamos com a graça de Deus, com a sua oração, mas também contamos com a sua visualização dos vídeos, a sua multiplicação da graça. Aquele que ajuda o evangelizador recebe os méritos mesmos méritos daquele que evangeliza, vai dizer Papa Paulo VI, Beato Papa Paulo VI. Mas enfim, irmãos, o que diz essa palavra na tradução da Bíblia da Ave Maria? E eu vou fazer um paralelo entre a tradução da Ave Maria e a tradução do Peregrino em alguns trechos desta passagem. Pega comigo aí, versículo 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma citação de Joel 3,5. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, vai dizer Isaías 52:7. Mas não são todos que prestaram ouvido à boa nova. É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Se você quiser, beije a sua Bíblia como eu. Não me recordo quem foi o santo, não sei se foi São Jerônimo, mas diz que quem beija a Sagrada Escritura beija a face de Cristo. Não me recordo se é São Jerônimo, né? A gente não sabe, minha cabeça não é computador mais. Mas enfim, irmãos, veja, São Paulo está então entrando aí já quase no capítulo 12 e 13, onde ele dá algumas recomendações para a comunidade de Roma. Visto que, irmãos, esta palavra, se alguém já estudou a palavra de São Paulo, a carta aos Romanos, ela foi escrita ali por volta de 56, 57, mais ou menos, não passa disso. Mas
São Paulo escreveu essa carta como se fosse uma carta de apresentação para ele chegar lá na comunidade de Roma, a qual ele não pisou e não chegou a conhecer, não deu tempo, morreu antes disso, né? E nós mais para frente nós vamos procurar colocar esse conteúdo dentro do canal para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais na carta aos Romanos através de um livro de Raniero Cantalamessa. Mas aqui não é o caso, mas nós vamos mais para frente, quando as transmissões estiverem liberadas, em nome de Jesus, com a graça de Deus, nós vamos estar aprofundando. O fato é que São Paulo, ele diz nesses 5 versículos algo interessante, irmãos, e ele coloca certos questionamentos que servem para nós os evangelizadores, aqueles que evangelizam, aqueles que pregam, aqueles que formam. E irmãos, veja, eu sou pregador. Aqueles que são pregadores sabem a diferença de um formador e de um pregador. O pregador, ele quer fazer a pessoa experimentar a Jesus, quer fazer com que a pessoa seja impactada pelo poder da palavra de Deus através daquilo que ele está falando, que discerniu através do seu preparo, da sua comunhão com Deus. Enfim, o pregador, ele quer impactar a pessoa. O pregador, ele quer impactar. O formador, ele quer ensinar. Ele tem um conteúdo mais vasto. Não que ele não queira que a pessoa também experimente a Jesus, mas há uma outra forma que ele pensa. Ele quer dar o conteúdo, quer ensinar, ele quer transformar a forma da pessoa naquele momento. Esse é o papel do formador. E como eu também dou formação para pregadores, eu tenho muito bem essa consciência e separo muito bem uma coisa da outra. Formar uma coisa, pregar é outra, né? Se bem que eu não abandono essa minha nuance, esse meu chamado ao qual Deus me fez. Mesmo quando eu formo pregando. E quando eu prego, muitas vezes eu prego formando. Mas isso, a pregação não me abandona. Quer numa formação específica, quer numa formação, sei lá, doutrinal ou coisa do gênero, catequético, eu vou pregar. A pregação, ela me acompanha, ainda que venha com um conteúdo formativo, mas ela sempre vai me acompanhar, porque Deus me chamou para ser pregador. E eu procuro ser muito fiel a isso. E neste canal, irmãos, muitas vezes eu quero aqui dar esse conteúdo para os pregadores, um aprofundamento daquilo que eu um dia recebi de graça, através dos livros, da formação religiosa que eu acabei recebendo, da formação catequética que a renovação carismática me proporcionou. Também de graça eu quero dar, de graça eu recebi, de graça eu quero dar. Essa é a função desse canal. Em tempos de confinamento, eu espero fazer assim entre 2 e 3 vídeos por semana, que com a graça de Deus, se Deus assim nos permitir esse tempo, eu desejo fazer com que isso aconteça, através das transmissões ao vivo, ou mesmo que eu tenha que gravar os vídeos. Não é esse o meu maior intuito. Eu desejo fazer a transmissão ao vivo para estar junto, para interagir com as pessoas, tanto numa oração com a palavra, porque não é todo mundo que consegue ter essa dinâmica com a palavra de Deus, mas manusear a palavra, ter trechos da Sagrada Escritura, para que a gente se aprofunde naquele trecho, faça daquele trecho uma razão de vida, uma regra de vida, ou um encontro profundo com o Deus da palavra, e não somente com a palavra de Deus, não, com o Deus da palavra. E através desse encontro com o Deus da palavra, através da sua própria palavra, fazer com que a pessoa caminhe por suas próprias pernas, tenha uma experiência profunda com Deus, tenha aquela experiência que transforme a vida dela por completo, porque Deus não se limita a uma tela de celular ou uma tela de computador. Deus é muito maior que isso, e se Ele tem poder para atingir você que me escuta, então com certeza não é a limitação de um aparelho, de uma tecnologia que vai barrar o poder de Deus, porque Deus ele é infinito, Deus é maior do que tudo. Então, irmãos, essa passagem aqui vai dizer São Paulo o seguinte: ele vai fazer 4 perguntas acerca da evangelização que precisam acompanhar aqueles que evangelizam. 4 perguntas. Na Bíblia da Ave Maria, como nós vimos aqui, a primeira pergunta que São Paulo faz é como invocar aquele, deixa eu pegar aqui, porém como invocarão aquele em quem não tem fé? A Bíblia do Peregrino me traz esta mesma pergunta com a seguinte tradução: como invocarão se nele não creram? Ou seja, como invocar um Deus que eu não fiz uma experiência com ele?
Como vou invocar alguém que eu sequer ouvi falar? Como invocar alguém que eu não tenho nem noção que ele é comigo, está em mim? Ou que eu perdi a noção há muito tempo, porque me desconfigurei da sua imagem e semelhança há muito tempo? Estou muito distante, fiquei alheio há muito tempo. As pessoas falam que a sementinha permanece lá, mas toda semente brota. Se é o tempo, se não é o tempo da semente, quem determina é o solo. Mas quando o solo está sequioso, quando o solo não é irrigado, ele precisa crer que existe uma semente dentro dele. Ele precisa crer. Como ele vai invocar alguém se ele não sabe que a semente tá, que ele já esqueceu que a semente está ali? Como é que ele vai invocar, sendo que para ele a semente muitas vezes é mais motivo de revolta por causa de tanta cobrança? Então, irmãos, como invocar aquele em quem não tem fé? Aquele que evangeliza precisa despertar a fé das pessoas, e nós pregadores somos chamados a isso. E esse será um dos intuitos do canal, de despertar a fé das pessoas. Mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Jesus e que por obséquio ou por obra da graça de Deus, acabam ali acessando um dos vídeos, uma das colocações, e pum, Deus acaba fazendo o que ele precisa fazer, que só ele é capaz. Ou então de alguém que já está afastado há algum tempo, que já até pregou, até evangelizou, até catequizou, foi intercessor, foi isso, foi aquilo, abraçou diversos serviços pastorais dentro da igreja, foi voluntariado em diversas obras, mas por N motivos acabou se afastando. E nós conhecemos muitas realidades desta forma. Há muitas pessoas, mas muitas mesmo, muito católico por aí que ficou revoltadinho, que ficou chateado com correção indevida, na hora errada, do jeito errado, com a pessoa errada, né? Então, existem várias situações aí, só que esse não é o intuito, não é o intuito desta colocação presente. Mais para frente a gente pode abordar isso também. Mas agora, irmãos, o primeiro papel, a primeira pergunta de São Paulo: como é que vão invocar aquele em quem não se crê? É preciso crer, a experiência, o evangelizador, o pregador, o anunciador, ele carrega por excelência esta graça do desejo de despertar a fé em alguém, através dessa experiência. A segunda pergunta de São Paulo, depois nós vamos detalhar melhor essa sequência de perguntas. Na Bíblia da Ave Maria está assim: como crerão, né? Já que não tem fé, como crerão naquele de quem não ouviram falar? Esta mesma pergunta na Bíblia do Peregrino vai estar com essa tradução: como crerão se não ouviram falar dele? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como vão acreditar em Cristo se nunca ouviram falar dele? Como crerão se não ouviram falar dele? E o dele com D maiúsculo, de Deus. Como vão crer em Deus para invocá-lo se não ouviram falar dele? É um jogo de palavras de São Paulo, muito inteligente como era São Paulo. Ele vai jogando, ele vai brincando com as palavras para dar um esclarecimento, né, acerca do seu ministério. Parece que ele está dentro da comunidade de Roma, esclarecendo aí um pormenor acerca do anúncio, né, acerca daqueles que nunca ouviram falar de Jesus, né, que naquela época a pregação do evangelho começou a virar escândalo. Inclusive o próprio São Paulo tentou matar os cristãos, achando que aquilo era uma heresia. Mas enfim, não é disso que nós vamos falar aqui. Mas como crerão então se não ouviram falar de Deus? Nós queremos despertar essa vontade nos pregadores. Falar de Deus. Parar de falar um pouco de si mesmo e falar de Deus. Parar de falar um pouco daquilo que viveu, das problemáticas, das indecisões, das incertezas, das dúvidas, etc, para falar de Deus. Ele tem poder, ele é Deus, ele é o dono da palavra, ele é aquele que dá a graça, é ele quem nos favorece. Ora, eu vou falar de mim, nem falar direito eu sei. Não, irmãos. Muitas vezes nem o meu testemunho condiz com aquilo que eu prego. Por quantas vezes eu não me pego fazendo coisas que não combinam com aquilo que eu prego. E aí é uma dor de cabeça, uma pressão lascada, um conflito dentro de mim que me leva ao confessionário. E muitas vezes a gente chega no confessionário, a gente sabe muitas vezes que aquilo que a gente vai ouvir nem sempre vai nos agradar. E muitas vezes a gente, não, meu filho, mas isso não é considerado um pecado. Mas poxa, me incomodou.
Então, irmãos, é preciso falar de quem realmente ele é, aquele que nos chamou. Não falar de nós, daquele que foi chamado, mas falar daquele quem nos chamou. O pregador não fala de si, o pregador fala daquele que o chamou. Da experiência, daquele que proporcionou uma experiência de encontro, de mudança, uma experiência de começar um caminho de conversão, começar um caminho de santidade que vai durar uma vida inteira. Mas é preciso pregar sobre Jesus, parar de falar um monte de parafernália que muitas vezes não acrescenta em nada numa pregação, para falar de Jesus. Ele é tudo, ele tem tudo. A Bíblia tem tudo, irmãos. A Bíblia tem até medida de prédio, medida de barco. A Bíblia tem tudo. Então por que não falar do Deus da Bíblia? Por que não fazer as coisas acontecerem conforme o Deus da Bíblia? É preciso falar dele. A terceira pergunta, irmãos, de São Paulo, na Bíblia da Ave Maria: e como ouvirão falar se não houver quem pregue? É preciso falar dele, mas como vão ouvir falar dele se não houver quem pregue? Na Bíblia do Peregrino: como ouvirão se ninguém lhes anuncia? Irmãos, muitos pregadores às vezes falam assim: mas será que Deus está me chamando para isso mesmo? E fica num discernimento eterno, que dura uma vida inteira e nunca discernem, nunca conseguem discernir o chamado de anunciar, de ser pregador ou não, tem medo, etc e tal. E aí entra N motivos que a gente não vai colocar aqui para não alongar muita conversa. Mas, irmãos, veja, como que alguém vai te ouvir se você não fala? Como que alguém vai ouvir uma boa pregação, bem preparada, arrancada diretamente do coração de Deus, que Deus colocou nos teus lábios, se você não quer falar? Se eu não quero falar? E cuidado, o próprio Jesus falou: se vocês não falar, se eles não falarem, Hosana, né? Nós vivemos isso ontem, no domingo de Ramos, mas se eles não falar, as pedras vão falar. Você já pensou a perder com uma pedra? Pior ainda, aquele negócio que aconteceu com o Balaão lá, perder para uma mula. Tem que ouvir uma mula falar de Deus, por quê? Porque a abençoada não quer falar de Deus. Se nega a falar de Deus. Como ouvirão falar de Deus para aprender a invocar Ele, para despertar a fé no cidadão ou na cidadã, se não tem quem prega? Se quem foi escolhido foge, se quem foi escolhido inventa desculpa, se quem foi escolhido para isso, foi eleito para pregar o evangelho, fica inventando desculpa, colocando um monte de coisa na frente, um monte de entraves na frente. Irmãos, o canal é para tirar os entraves. Esse canal aqui vai para tirar os entraves. Tirar essa mania besta que nós temos de ficar justificando as coisas. O canal foi feito para isso, e nós evangelizadores, aqueles que pregam, precisam ter essa consciência. Nós somos escolhidos para isso. Ah, Lúcio, mas aonde? Não sei, aonde Deus mandar. É lá para Paraisópolis, onde volte e meia eu tô por lá. Sapopemba, não sei, irmãos, aonde Deus mandar. Não tem lugar. Jesus, ele passava por todos os lugares. Por onde ninguém queria ir, ele ia. Ele passou até pelo cemitério para libertar um possesso lá dentro. Poxa, e a gente fica com frescura de não quero isso, não quero aquilo, não quero aí. Mas e daí? Irmãos, como que as pessoas vão ouvir falar se não tem quem pregue? Se você que é pregador está me ouvindo agora e já acha que alcançou o direito de aposentadoria no ministério, deixa eu te dizer uma coisa: não existe aposentadoria para o ministério. Uma vez chamado, sempre chamado. Ah, eu já fiz muito, e daí? Faça mais. Papa João Paulo II não tinha 80 anos. Olha o Papa Francisco, quando foi sozinho lá, esses tempos aí, quando foi rezar por essa pandemia, sozinho, um pulmão não funcionando direito, mancando, e eu com frescura de não querer ir, porque achando que eu já dei muito. Como vou ouvir falar se não tem quem pregue? Esse canal tem o intuito de ajudar você, evangelizador, a isso. A quarta pergunta, irmãos, a Bíblia da Ave Maria nos traz: e como pregarão se não forem enviados? A Bíblia do Peregrino vai dizer: como anunciarão se não os enviam? Irmãos, é preciso ser enviado por alguém, porque quando a gente está à frente de algo dentro da igreja, nós estamos representando a igreja.
Os fiéis que estão numa assembleia nos ouvindo, eles não sabem se você é coligado a alguma coisa, se você tem isso, se você tem aquilo, se você é estudado, se você não é. Não importa. A referência deles é o rapaz que pregou na igreja. É a menina que falou lá na igreja. Você é a igreja. Você representa o teu grupo de oração. Você representa a tua pastoral, o teu movimento, sei lá o quê. Mas você representa. E ali o teu movimento, se ele é fiel à igreja, se ele está coligado diretamente à igreja, logo você, direto ou indiretamente, está ligado à igreja. Você representa alguém da igreja, portanto, a igreja. Então alguém precisa te enviar. Seu coordenador que viu que você tem o dom, que te levou para a formação, que te inspirou a buscar um maior aprofundamento, que começou a investir na sua formação. Você precisa investir também na sua formação. Por quê? Para você ser enviado. Uma vez um padre disse para mim, não existe missão sem o envio da igreja. O seu coordenador lá de grupo de oração, ele é a igreja. Ele representa a voz de Deus para você. Ah, Lúcio, mas fazendo tudo que ele faz de errado, não interessa. Jesus olhou para Pilatos e disse assim, você não teria poder nenhum se não te fosse dado, se você não teria poder nenhum sobre mim se não fosse te dado do céu. Pilatos não era cristão, era pagão, era romano. E mesmo assim, Jesus disse que o poder que ele tinha foi dado do céu. Não importa o que o nosso coordenador faz, está fazendo asneira, ele vai prestar conta com Deus, ela vai prestar conta com Deus. Não interessa, mas você tem que ser enviado. Alguém tem que responder pela gente. E a gente vê aí, percebe um monte de fio solto no meio desse bololô todo aí. Pregador, produção independente, anunciadores com produção independente. A palavra de Deus é muito clara, irmão. São Paulo vai fazendo uma série de perguntas para desembocar. Ó, a pregação, a fé é despertada pela pregação. E a pregação é pela palavra de Cristo, tá bom? Ainda que tenham pessoas que não te ouçam, a fé vem através da pregação. E a pregação se dá pela palavra de Cristo. Olha a responsabilidade que eu e você nós temos enquanto pregadores. Despertar a fé das pessoas e não despertar fardos nas costas delas. Despertar a fé das pessoas e não o peso na consciência, a não ser que este peso leve ela à conversão. Eu preciso parar de ser Pilatos e jogar cruz nas costas dos outros e começar a ser Cirineu para ajudar os outros a carregar. O pregador, ele precisa anunciar, ele precisa ser enviado, mas ele tem que ter consciência que ele não fala em nome dele. Ele fala em nome da igreja, em nome de Cristo. E que para alguém ele vai ter que prestar conta. Ainda que esse alguém seja Deus, ele vai ter que prestar conta. Isso não mete medo, não? Não mete medo, não? A mim dá calafrio na espinha. Porque existe uma parte do evangelho onde Jesus vai falar assim, mas não é todo aquele que me diz, que me chama de Senhor, me fala Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, não. Numa outra parte do evangelho, Jesus vai dizer assim, mas Senhor, nós expulsamos demônios, etc, etc, falamos em teu nome, afastai-vos de mim porque eu não vos conheço. Dá calafrio na espinha, irmãos, ouvir um negócio desse. Eu não sei você, a mim dá. Fazem 22 anos que eu prego e eu sempre quero ver resultado daquilo que eu faço. Eu não aceito estar em nome de um Deus que não faz. Se não é para deixar Deus fazer, eu prefiro nem colocar minha mão. Porque aquele que me tirou de onde ele me tirou, ele sabe o que faz, o que tem que fazer e como fazer. Quem tem que fazer é Deus, não eu. Eu sou apenas o canal que ele quis precisar. Ele quis. Ele não precisaria, mas ele quis precisar. Ele não precisaria. Mas eu preciso ser enviado. Eu preciso ser pastoreado. Eu tenho que ter alguém que responde por mim. Como eu tenho dentro da diocese, como eu tenho dentro da região. Eu preciso ter alguém que responda por mim. Eu preciso ter alguém que fale na hora que eu preciso falar. Eu preciso ter alguém que
tome tome a responsabilidade de me corrigir, de me puxar a orelha a hora que eu preciso. E como eu agradeço a Deus as pessoas que tiveram essa coragem e vieram me puxar a orelha, vieram me corrigir quando eu precisava. Irmãos, como é que eu vou me arvorar como missionário se alguém não me envia? Esse trem não entra na minha cabeça. Desculpa eu falar e ser chato nesse sentido, mas como é que alguém se arvora missionário sem ter sido enviado? Mas nem um coordenador, não, imagina, o coordenador é pior que eu. Poxa. Enfim, o canal tem a incumbência de fazer essas 4 perguntas ecoarem na seguinte ordem. Todos nós, irmãos, um dia escutamos alguma evangelização, ou uma música, ou uma pregação, ou fomos numa experiência de oração, a gente ouviu. Algum jeito a gente ouviu algo de Deus aí que cutucou e chegou lá dentro onde precisava chegar. Quando foi assim, escutamos. A partir do escutar, eu comecei a fazer a experiência da fé. Eu primeiro abri meu coração a partir daquilo que eu ouvia, daquilo que eu via, se foi uma arte cênica. Independente disso, alguém anunciou. Esse anúncio foi feito. Ele entrou, ele entrou na minha razão de um jeito que eu compreendi e pum! Deus, de um jeito misterioso que só cabe a Ele acabou nos fazendo despertar na fé. Então eu comecei a crer. Escutar, crer. É o papel de quem recebe o anúncio. Do mesmo jeito que quem anuncia, tem que ter alguém que receba esse anúncio. Para despertar a condição de evangelizador de alguém, que é o intuito do canal também, alguém para evangelizar precisa ser despertado. Se ele não desperta, como é que ele vai saber o que ele tem que fazer, ou se ele pode fazer alguma coisa? Ele precisa ser despertado, ele precisa ganhar um sentido. Aquele Deus que ele experimentou tem que ganhar um sentido dentro dele. E isso vem através da experiência de fé que nós da Renovação Carismática Católica, de onde foi o movimento que me trouxe para a igreja de novo, nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Um encharcar-se, um mergulhar no Espírito Santo, que é o próprio Jesus que nos dá esta graça. Se nós estamos em nome dele, e ele que soprou sobre os apóstolos, ele que mandou os apóstolos ficarem lá, aqueles 50 dias na sala de Pentecostes depois da sua ressurreição, ele é o batizador, irmãos. É necessário que eu vá para que o outro paráclito venha, e ele, o outro paráclito, vai falar de nada do que é dele, vai falar do que é meu, vai convencer o mundo da justiça, da condenação e do pecado, mas que ele vai falar de mim, vai dar testemunho de mim. Vocês receberão, vai dizer Jesus em Atos 1:8, vocês receberão uma força do alto, e a partir daí, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Capadócia, etc, 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 até os confins do mundo, até chegar aonde você é enviado aí, aonde eu sou enviado aí, aonde nós fomos um dia chamados aí, e não tem quem vá. Muitas vezes não querem ir lá sujar o carrinho bonitinho, não querem correr o risco de serem assaltados, não querem correr o risco de sofrer as controvérsias no ministério, não querem, muitas vezes não querem receber os fracassos. Gente, até São Paulo fracassou no ministério. Olha quando ele vai lá para Atenas. Ele prega enquanto ele está na base do conhecimento, que é o que a gente vê hoje, né? Tem muita gente que é filósofo. São os filósofos, só que não. São os filósofos aí de plantão, que muitas vezes estão nos escutando e querem uma pregação com base de conhecimento nível hard, achando que Deus é só isso. E, gente, São Paulo foi o mais inteligente da época. Olha o que ele diz: tudo que eu tenho por esterco. O que me importa é o conhecimento de Cristo. O intuito desse canal é o conhecimento de Cristo. O mesmo Cristo que eu um dia conheci, eu quero te apresentar. O mesmo Cristo que um dia me fez cair em mim e voltar como aquele filho pródigo, é o Cristo que eu quero te apresentar nesse canal. Através da oração, através das colocações, das meditações, através das abordagens que nós vamos fazer. Não quero buscar polêmica e nem doutrinação. Não quero formar ninguém para mim, mas quero levar para o mesmo Jesus que um dia me trouxe para ele. E a terceira pergunta, nós escutar, crer, ser enviado por alguém que percebeu, e assim a igreja nos ensina,
que a comunidade percebe o dom, percebe os frutos e a igreja, depois da comunidade ver os frutos, a igreja envia. Ser enviado para depois pregar, escutar, crer. Ser enviado e pregar. Irmãos, o intuito desse canal é fazer despertar esses 4 passos aí em alguém. Em alguém, nesse mundo virtual de meu Deus, esses 4 passos precisam acontecer. Para você que é pregador, que já faz tempo que não prega, achando que você já deu a conta, me explica aqui uma coisa. Você sabe onde Deus conseguiu chegar através da sua pregação? Você já acha que já deu muito? Tem muita gente aí que gostaria de estar no seu lugar. Tem muita gente que está aí acamado, que não consegue mais pregar. Gente que está impossibilitada por causa da saúde. E você achando que já deu muito no caldo. Pera lá. Esse canal tem o intuito de despertar você. Tirar você desse sofá confortável que você se encontra hoje, do seu comodismo, e te colocar para fazer você vestir de novo os calçados da missão que você deixou para trás. Quem te chamou foi Deus, não foi Antônio Lúcio. Eu sou miserável, a minha palavra não tem poder nenhum, mas a palavra de Deus um dia trouxe você para falar dela. A palavra de Deus um dia conquistou seu coração para servi-lo. A palavra de Deus um dia mostrou para você que você tinha um Deus a seu favor. Então, se a palavra de Deus conseguiu fazer isso com você, então a minha forma de gratidão, na minha humilde opinião, é que eu propague essa palavra. Esse canal tem o intuito de fazer isso. Fazer acontecer o que está escrito no Salmo 19 da Bíblia da Ave Maria, da Bíblia do Peregrino. Na Bíblia da Ave Maria é o Salmo 18. Eu pego aqui com você rapidinho. Que vai dizer assim, ó. Na Bíblia da Ave Maria vai estar assim: não é uma língua, nem são palavras, cujo sentido não se perceba, porque por toda a terra se espalha o seu ruído, a palavra de Deus, e até os confins do mundo a sua voz. Aí armou Deus para o sol uma tenda. Deus armou para o sol uma tenda, a igreja, para que eu e você perceba a palavra dele se espalhando como um ruído. Na Bíblia do Peregrino é uma tradução um pouco melhor, que nos faz enxergar que a minha vida tem que ser um anúncio. Que se necessário que eu fale alguma coisa, que a minha palavra ressoe, a palavra que vai pela terra inteira. Sabe, irmãos, esse canal ele tem o intuito de despertar em você aquilo que um dia um grupo de oração despertou em mim. Uma coordenadora hoje já falecida, a Giane, do grupo de oração Luz do Espírito, na época de sua coordenação, faziam 2 semanas que eu estava indo para o grupo e ela descobriu em mim o pregador que eu morria de medo. Eu tinha até raiva do ministério de pregação. Eu queria ser músico. Ela enxergou algo que eu não sabia. Depois passou o tempo e o irmão Márcio Matos, que ele tem um canal aqui no YouTube também, ele enxergou em mim o pregador que nem eu enxergava. Ele foi cavocando, me corrigindo. Hoje é um grande amigo, graças a Deus, é uma referência para mim dentro do ministério. Irmão, nós precisamos disso. Do mesmo jeito que a gente se refere a Paulo, nós nos referimos a ele, mas temos que ter ele como referência. Saber ser inteligente e pensar, mas pensar como Deus. Pensar nas coisas de Deus, pensar no conhecimento de Cristo. Esse canal tem esse intuito, irmãos. Mesmo na minha pequenez, eu repito, eu não sou estudado, eu não tenho teologia, não. Irmãos, eu sou apenas um leigo que fez uma experiência com Deus e quer multiplicar essa experiência. Só isso. E já que nós estamos em época de confinamento e Deus nos deu essa ferramenta que chega tão longe, onde talvez um dia nem possa pisar lá, mas aqui eu posso ir, pelo menos aqui, através da voz, através da imagem. Esse canal tem esse intuito de chegar onde talvez eu nunca vá pisar. Eu pretendo, né? Meu sonho espiritual é percorrer o Brasil inteiro, onde tiver um grupo de oração dentro de uma igreja, não interessa onde, eu quero estar lá para falar de Deus. Esse é um sonho meu, um sonho pessoal meu, um sonho missionário meu, de todas as paróquias do Brasil, em todas as igrejas do Brasil, poder falar de Jesus lá dentro.
É o mesmo Jesus que um dia me tirou do alcoolismo, do tabagismo, me tirou da prostituição. É o mesmo Jesus que eu anuncio. E é ele que eu quero anunciar aqui dentro desse canal também. Se você quer nos ajudar, multiplique a graça. Eu não quero pedir ajuda financeira, isso aqui não me cabe. Porque quando eu doei minha vida para Jesus, eu tive a plena consciência que Ele cuidaria de mim. E Ele tem cuidado fazem mais de 6 anos. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado da minha família. É daqui que eu tiro tudo. Do meu ministério eu tiro tudo para minha família. E Deus tem cuidado de nós. Eu posso dizer, bater no peito e dizer, Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado da minha família. Deus tem cuidado de tudo, irmãos. Eu preciso me confiar a Ele. Eu vou na via da confiança, Ele vem na via da graça. Eu vou na via da fé, Ele vem na via da obra. E muitas vezes, irmãos, a gente vê que outros canais espalhados nesse mundo virtual aí, que muitas vezes denigrem a fé da igreja, denigrem a igreja, denigrem aquilo que é sagrado. Irmãos, aqui nós queremos levar você à seriedade do sagrado. Voltar, retomar a dimensão do sagrado. Espero em Deus que Deus me dê a possibilidade de fazer transmissões ao vivo, orando junto com o povo, orando com o sal, orando com a palavra, destrinchando algum livro que alguns já devem ter lido ou que outros nunca tiveram acesso ou nem sequer sabiam que existia, mas através da palavra de Deus, com a sessão, com o livro, acabam nos despertando para um assunto específico, da qual faz com que aquela pessoa faça uma experiência com Deus. Esse é o intuito desse canal, irmãos. E eu tenho livros aqui para isso. Deus não me deu a capacidade de leitura, de compreensão para nada. Eu tenho que multiplicar. De graça eu recebi, eu quero dar de graça, irmãos. Nesse novo método, nesse novo meio de evangelização, eu quero aproveitar todas essas ferramentas para Deus. Se você quiser me ajudar, me reze pelo menos uma Ave Maria, pelo meu ministério, pela minha família, por mim, pela minha conversão pessoal, para que eu seja santo. Eu quero a santidade. Reze por mim, reze pela minha missão. Eu tenho um blog pessoal, onde eu tenho diversas pregações lá para baixar. Busca lá no Google, lá, Antônio Lúcio, Ministério de Pregação, que você vai ver diversos artigos que eu escrevi, artigos de outros irmãos, aos quais, né, existem outros que eu já também até pedi para que escrevessem artigos, ainda não me deram retorno, mas vão dar, em nome de Jesus. E tem pregações lá do Padre Léo, do Padre Rufus, se eu não me engano, parece que tem um filme lá que eu coloquei há muito tempo. Logo que eu abri o blog, eu fiz questão de colocar aquele filme, que é o da Madre Teresa de Calcutá. Então, irmãos, eu preciso aproveitar. Nós temos um canal tem uma página no Facebook também, tem uma página geral e tem a outra página do Ministério de Pregação, onde eu desejo multiplicar isso aqui. Do mesmo jeito que estou fazendo aqui, multiplicar lá também, para a glória de Deus, não para a minha glória. Eu não preciso de glória, eu preciso de Deus. Eu tenho certeza que você que me escuta, que você que me enxerga, que você que me vê, me assiste agora, eu tenho certeza que você também precisa. Então junte-se a nós, junte-se a mim para a gente multiplicar isso, fazer acontecer essa multiplicação da palavra de Deus, fazer acontecer a civilização mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. É o meu maior desejo, meu maior sonho enquanto missionário. Que por onde eu passar, as pessoas consigam fazer a experiência do batismo no Espírito Santo que me levou para águas mais profundas. Um batismo no Espírito Santo genuíno, não emocionalismo, mas um batismo no Espírito Santo genuíno, que me trouxe para a mudança de vida, que me trouxe para Deus, que trouxe a minha vida para um testemunho autêntico da palavra de Deus. Ainda que com tantas coisas que a gente vai passando, por tantas coisas que a gente percebe que a nossa imperfeição ainda grita, ainda assim eu busco isso, eu quero isso. Se você quer também, seja bem-vindo ao canal. Ajude nos inscrevendo-se aí, dando seu like e multiplique a graça. Mais para frente gravarei mais vídeos com outros conteúdos, com outras passagens, com coisas específicas acerca da igreja, se assim Deus me der a graça de fazer, já que para isso nós temos o Padre Paulo Ricardo, que é muito bom nesse sentido. Então, não sei quanto que eu poderia acrescentar, né? Mas enfim, se Deus assim me der a graça, eu farei questão de deixar aqui no canal registrado para que você beba da mesma forma que eu um dia bebi da graça de Deus. Paz e fogo, seja muito bem-vindo ao canal, que Deus te abençoe muito, muita unção e fome de almas para você. Deus abençoe.